bem-vindos ao Baú IPP. O crente é um sacerdote de Deus. Este é o tema de hoje, lá de uma pregação de 2016 do reverendo Arival Dias Casimiro. E eu já te convido a ler a passagem de Apocalipse 1, 5 e 6, que diz o seguinte: E da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra, aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados e nos constituiu reino, sacerdotes para o seu Deus e Pai, a ele a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Bom, você já parou para pensar em como é um privilégio servir a Deus e como é uma honra ser por ele chamado de sacerdote? Não é qualquer coisa, né? E Spurgeon dizia que se Deus te constituiu como pregador da palavra dele, não se diminua a rei da Inglaterra. E é isso que nós devemos pensar. Nossa maior posição e função é sermos sacerdotes e embaixadores de Deus. E para irmos logo para essa pregação, responda a enquete de hoje. Você tem cumprido o seu papel de sacerdote? Eu quero falar com você nesta noite sobre a nossa identidade como cristãos. Repete comigo, por favor. Vamos lá? Eu sou um sacerdote do Deus vivo. Vamos lá? Eu sou um sacerdote do Deus vivo. Me explica isso aí. O que significa ser um sacerdote do Deus vivo? Esse é o primeiro ponto da nossa declaração de fé. Somos uma igreja que adora, uma comunidade de sacerdotes. Você não é padre, tá? Você não é pastor. Você é o quê? Sacerdote. Então, nesta noite eu quero conversar com você de uma forma bem simples, prática e objetiva sobre essa doutrina bíblica. Vamos ler juntos Apocalipse capítulo 1, segunda parte do versículo 5 e o versículo 6. Vamos lá? Aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados e nos constituiu reino, sacerdotes para o seu Deus e Pai. A ele a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Na Idade Média, a Igreja Católica Apostólica Romana, de onde muitos vieram aqui, inclusive eu, fez uma separação entre clero e leigos. A Igreja Católica, desviando do ensino bíblico, diz que para a gente receber de Deus o perdão dos nossos pecados, era necessário que a gente fizesse uma confissão auricular a um padre, para que o padre então aplicasse para nós uma penitência, e ele intercederia junto a Deus para que nós pudéssemos ter o perdão. Se lembram disso? Você ia lá na Igreja Católica, entrava no confessionário, contava todos os seus pecados, e o padre dizia 20 Ave Maria e 30 Pai Nosso. E você voltava para casa para fazer a penitência. O padre, então, ele é o intermediário entre o crente e entre Deus. Os reformadores disseram, principalmente Lutero, está tudo errado. Lutero disse, todo crente é um sacerdote. Não existe diferença entre clero e leigos. Não existe essa casta especial de clero e essa casta inferior de leigos. Todos nós somos iguais perante Deus. E todos nós podemos entrar na presença de Deus e confessar a Deus os nossos pecados. E essa doutrina, a doutrina do sacerdócio universal dos crentes, foi uma das
doutrinas que os reformadores restauraram através do seu ensino. A Igreja Presbiteriana do Brasil, como herdeira da Reforma, crê plenamente nessa doutrina. E eu gostaria de, à luz desse texto, chamar a sua atenção para 3 pontos específicos. Veja, na segunda parte aí do versículo 5, diz assim: aquele que nos ama. Aquele que nos ama. Primeira lição que nós aprendemos aqui é que a doutrina do sacerdócio universal, ela é uma expressão do amor de Deus. Porque Ele nos ama, Ele nos fez sacerdotes dele. Isso significa, e você observa, que esse verbo, ama, está no presente. E na língua grega está no presente contínuo. Ele nos ama e Ele continuará nos amando até o fim. Ele jamais deixará de nos amar. Por isso que nós somos os amados de Deus. E a doutrina do sacerdócio universal tem como origem o amor de Deus. Segundo lugar, você observa no texto que ele diz assim: aquele que nos ama e pelo seu sangue, vamos ler juntos? E pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados. Presta atenção. O Espírito Santo está inspirando a palavra. E se o verbo ama está no presente contínuo, o verbo libertou está no passado. Ação concretizada. Ação que não se repete mais. Ele nos libertou de uma vez por todas. Todos os nossos pecados foram perdoados por Cristo Jesus no dia que Ele subiu na cruz do Calvário e derramou a sua vida. E Ele ressuscitou para que nós tivéssemos acesso à justificação. Amém? Então, é bonito porque o Espírito Santo está falando que o amor é contínuo. E o amor permanece. E o amor está sendo derramado cada dia sobre a nossa vida. Mas o perdão dos nossos pecados foi realizado de uma vez por todas. Por isso, meus amados irmãos, que quando a gente vai estudar em Hebreus, vocês estudaram recentemente, a comparação entre o sacrifício de Jesus Cristo como nosso grande sumo sacerdote e o sacrifício que era feito por Arão e os seus descendentes. O sacrifício de Arão, ele era repetido anualmente no Yom Kippur. Porque o sangue de touros e de bodes não pode perdoar pecados. O pecado era coberto, mas anualmente se voltava a comemorar os pecados. Mas a Bíblia diz que Cristo, de uma vez por todas, entrando no santuário celestial, não no tabernáculo, Ele fez um sacrifício único e definitivo. Ele nos perdoou de todos os nossos pecados. Então, se você está perdoado, se você está salvo, você é um amado de Deus. Mas eu queria que você entendesse que ao ser amado e ao ser perdoado, você é constituído. Veja no texto. Versículo 6, o que é que diz? Ele nos amou, Ele nos ama, Ele nos libertou, mas no versículo 6 tem um aditivo, e diz o quê? E nos constituiu reino, sacerdotes para o seu Deus e Pai. Veja que a consequência do amor de Deus, que a consequência do perdão, da redenção dos nossos pecados, é que nós fomos constituídos por Jesus. Não foi ninguém que nos constituiu, não foi um decreto da igreja, não foi uma bula papal, não foi uma encíclica papal. É Jesus que nos constitui.
E se Jesus, ele aí no versículo 5, ele é o soberano dos reis da terra. Se nos 3 ofícios de Cristo, Jesus é reconhecido como rei, nós reinamos com ele. Se o segundo ofício de Cristo é profeta, nós somos profetas com ele. E se Jesus Cristo, ele é sacerdote, ele nos constituiu o quê? Sacerdotes. Sacerdotes. E aí você tem que entender que o profeta trazia a mensagem de Deus para o povo, mas o sacerdote levava os problemas do povo, os pecados do povo para Deus. Isso significa que nós temos este ministério sacerdotal. Sacerdotal. Eu queria que você abrisse lá em Hebreus, capítulo 4. Hebreus, capítulo 4. Eu gostaria que você estudasse a Bíblia comigo hoje à noite. Hebreus, capítulo 4. Veja no versículo 14, tendo, pois Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote, que penetrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão. Versículo 15 e 16, vamos ler juntos? Porque não temos sumo sacerdote, que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, antes foi ele tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. E a primeira bênção que o sumo sacerdote, que é Cristo, na sua identificação conosco, ele tem um ministério de interceder por nós. Ele nos ajuda. Ele leva as nossas fraquezas para Deus. Por isso que nós oramos em nome de Jesus. Por isso que nós clamamos pelo sangue de Jesus. Ele é o nosso sumo sacerdote. Mas em terceiro lugar, o sacerdócio é um ato de amor. O sacerdócio, ele é constituído por Jesus Cristo. Ele nos fez reino. Mas ele também nos fez o quê? Sacerdotes. E sacerdotes para quem? Para Deus Pai. O seu Deus Pai. E o que significa isso? Não adianta a gente tentar explicação desse novo sacerdócio em Cristo Jesus, olhando para trás. Porque todo o sacerdócio do culto do Antigo Testamento se cumpriu na pessoa de Jesus. Mas eu quero nessa noite, para encorajar você a engajar-se na igreja, para que você tenha uma identidade de crente. Diz, eu sou crente, e eu sou um sacerdote do Deus vivo e verdadeiro. Eu quero dizer 4 coisas para você. A primeira delas é que o sacerdote, ele tem acesso à presença de Deus por meio de Jesus Cristo. Abra a sua Bíblia, Hebreus, capítulo 10. Esse é o primeiro ponto. Lá no Antigo Testamento, só quem tinha acesso à presença de Deus no tabernáculo, quem era? O sumo sacerdote. E ele entrava lá uma vez por ano, e ele entrava com sinetes pendurados, e ele entrava lá amarrado por uma corda, porque ele poderia ser fulminado na presença de Deus. Caso ele fosse fulminado, a turma puxava o corpo dele, o sacerdote estava morto. Mas veja que coisa linda. Nós estamos aqui nesta noite adorando a Deus, nós cantamos aqui. E se você fechar os seus olhos, você pode entrar, do ponto de vista espiritual, na sala do trono. No trono da graça. Você tem acesso não a um presidente, a uma pessoa importante, mas você pode entrar agora na presença de Deus. Versículo 19 do capítulo 10, vamos ler até o versículo 22. O que é que diz aí? Pois, irmãos, intrepidez
para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou pelo véu, isto é, e tendo grandes sacerdotes sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e lavado o corpo com água pura. Preste atenção. Veja que beleza. Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus. Pensa lá no tabernáculo. Tinha um lugar santo. Tinha um lugar santo dos santos onde estava a presença de Deus. Havia um véu que separava o lugar santo do lugar santíssimo. Se você for lá para Mateus capítulo 27, versículo 51, Mateus, que estava escrevendo para a mentalidade judaica, diz que quando Cristo morre na cruz, o véu do templo foi rasgado. O que significa isso? Foi liberada a presença, ao acesso à presença de Deus. E eu não vou lá por causa dos meus méritos. Eu vou lá porque Cristo, Ele é o nosso mediador, mas ao mesmo tempo Ele é a nossa oferta. Veja que o texto vai dizer, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou. É novo, porque ninguém jamais viu a Deus. E o seu Filho unigênito nos revelou. Ninguém conhece o Pai senão o Filho. Ninguém conhece o Filho senão o Pai, aquele a quem o Filho quiser revelar. Jesus é o caminho, a presença de Deus. É um caminho novo. É um caminho vivo. Não é um caminho ritualístico. Cristo nos toma e nos leva à presença de Deus. Amém? E você pode fazer isso no metrô. Você pode fazer isso como Jonas fez lá na barriga do peixe. Não existe mais lugar onde você não possa entrar na presença de Deus, porque você é um sacerdote do Deus vivo. Não é mais em Jerusalém, não é mais na montanha. Os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Então, irmãos, Cristo é o caminho. A Igreja Católica e algumas igrejas neopentecostais estão cobrando pedágio, mas não tem pedágio. Você pode ir sem parar. Certo? Você pode ter certeza que você tem lá, quando passar, cancela abre. Porque você vai em nome de Jesus. E você tem acesso à presença de Jesus. Então essa é a primeira coisa. Primeira coisa. Por isso que você pode chegar, uma pessoa com problemas, faz uma oração aqui por mim. Vamos entrar agora, vamos falar direto com a sala do trono. E aí você ora. Você ora. Segundo lugar, o primeiro privilégio é acesso à presença de Deus. Segundo privilégio, a adoração a Deus com sacrifícios espirituais. Abra a sua Bíblia, por favor. 1 de Pedro, capítulo 2. Está bem pertinho aí. 1 de Pedro, capítulo 2. Versículo 5. Grife esse versículo na sua Bíblia. Vamos ler juntos? Vamos lá? O que é que diz aí? Também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual, para serdes sacerdócio santo, a fim de oferecerdes sacrifícios espirituais, agradáveis a Deus, por intermédio de... Preste atenção, se por intermédio de Jesus, eu como sacerdote tenho acesso à presença de Deus, eu também por intermédio de Jesus, eu posso oferecer a Deus sacrifícios o quê? Espirituais. Significa que em Cristo eu sou um adorador.
Significa que aquilo que os anjos estão fazendo lá, diante do trono, dia e noite, nós podemos fazer aqui na terra. Você já pensou nisso? O salmista diz, os mortos não louvam a Deus, nem os que descem à sepultura. Em outras palavras, os mortos espirituais não louvam a Deus. Mas Ele vos deu vida. Quando nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. E Ele colocou dentro de nós o Espírito Santo. E ninguém pode dizer que Jesus Cristo é Senhor, senão pelo Espírito Santo. E aí você tem que compreender a profundidade desse texto. Porque ele vai dizer que nós somos sacerdócio o quê? Santo. Sacerdócio o quê? Separado. E aqui todo crente. Então, olha, presta atenção. Tem uns irmãos que realmente receberam o dom da música. Canta bonito. É um dom de Deus. Mas não fica tranquilo, porque quem canta feio tem vez também. Porque nós somos sacerdotes, nós vamos louvar a Deus. Eu não sei quem cantou melhor, se foi Zacarias, se foi Maria, se foram os anjos naquela noite, glória a Deus nas maiores alturas. Eu só sei que a presença de Jesus traz louvor para a nossa vida. A presença de Jesus enche a nossa vida de música, de louvor, de adoração. E você é um adorador. Você não precisa ser membro da igreja da Lagoinha, não. Aqui em Pinheiros você pode ser adorador. Você não precisa ser valadão, basta ser de Jesus. De Jesus. E é tão bonito isso. Veja no texto, a fim de oferecer. A fim significa o quê? Finalidade, objetivo. Nós somos sacerdócio santo, a fim de oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus. O que significa sacrifícios espirituais? No primeiro momento, nós não vamos hoje cultuar a Deus usando a lei cerimonial. Porque Cristo cumpriu a lei cerimonial. Mas o que é, no Novo Testamento, o que significa essa palavra sacrifícios espirituais? Vamos ver alguns textos. Vamos começar, todo mundo sabe de cor, Romanos, capítulo 12. Romanos 12, 1 e 2. O que é que diz aí? Romanos 12, 1 e 2. Vamos lá? Todo mundo sabe de cor, vamos repetir aí, vamos lá? Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Paulo está dizendo que eu, como sacerdote, eu posso oferecer o meu corpo, a minha vida, como sacrifício vivo, santo e agradável o quê? A Deus. O que seria sacrifício espiritual? Seria você que tem o Espírito Santo dentro de você, e Paulo diz, você tem o Espírito Santo, glorificai a Deus no vosso corpo. Isso significa que assim como um animal morto, ele era colocado diante do altar de Deus, como um sacrifício, morto. Eu posso, não morto, mas vivo, santo e agradável a Deus, colocar minha vida diante do Senhor. Amém? Você pode consagrar a sua vida. Consagrar a sua vida. Você quer oferecer nesta noite um sacrifício agradável a Deus, espiritual? Coloque a sua vida no altar de Deus e diz, Senhor, está aqui a minha vida. A minha vida. Lembra do sacerdote, quando ele era ordenado? Moisés pegava lá o sangue, passava na ponta da orelha, passava na ponta da língua, passava na ponta da mão, passava na ponta do pé. Você vai agora
ouvir de forma santa, falar de forma santa, agir de forma santa, andar de forma santa. Você agora não se pertence mais, você é um sacrifício vivo e agradável a Deus. Amém? Veja lá, Hebreus, capítulo 13. Hebreus, capítulo 13, verso 15. (13, 15). Veja que coisa, tudo é por meio de Jesus. 13, 15. Não é por meio da igreja, não é por meio do pastor, não é por meio do ritual, não é por meio do cerimonialismo, por meio de Jesus. O que é que diz aí? Lê comigo. Por meio de Jesus, pois, ofereçamos a Deus sempre sacrifício de louvor, que é fruto de lábios que confessam o seu nome. Sacrifício espiritual não é somente a entrega do corpo, mas é o louvor. E esse louvor, ele tem um conteúdo, e esse conteúdo é confessional. Eu canto aquilo que eu creio. Eu canto o que está na palavra de Deus. Eu não canto o que eu quero, o que eu penso. Eu canto como alguém que confessa a Jesus. E é bonito você entender isso aqui. Fruto de lábios que confessam o seu nome. E você vai descobrir na Bíblia que o louvor começa, e essa profissão de fé começa, justamente no momento em que Cristo produz essa conversão na nossa vida, essa regeneração, esse perdão de pecados. Deus liga em você um botão chamado adorador. Adorador. E mesmo que você seja mudo, que você seja cego, você é um adorador. Você é um adorador. Você sabe que grande parte dos belos hinos que nós temos foi composto por uma mulher cega, Fanny Crosby, que ficou cega quando criança, mas ela não enxergava a Deus, mas ela via Deus com os olhos da fé. E o seu coração estava cheio de Jesus. E os seus lábios confessavam a Jesus. Professavam a Jesus. Terceiro lugar, veja aí, 13:16 de Hebreus: não negligencieis igualmente a prática do bem e a mútua cooperação, pois com tais sacrifícios Deus o que? Se compraz. Consagração do corpo, louvor cantado, professado, mas a prática do bem. Quando você pratica o bem, você está adorando a Deus. Quando você pratica o bem, você está prestando um culto a Deus. Quando você dá um prato de comida para alguém, você está abençoando essa pessoa, você está louvando a Deus. Quando você faz o bem, você está glorificando a Deus. Mas não somente isso. Quando você entende também que na igreja nós precisamos trabalhar com mútua o quê? Cooperação. Significa que todos nós temos que trabalhar pela paz e pela unidade da igreja. Então quem trabalha para quebrar a unidade da igreja, está quebrando, ou está prestando um desserviço à obra de Deus. Eu queria encerrar só chamando a sua atenção, porque tem tantas coisas que a gente poderia colocar como sacrifícios espirituais. Mas lá em Apocalipse, capítulo 8, versículo 3, tem uma palavra muito bonita aqui. Apocalipse, capítulo 8, versículo 3. Grife esse versículo. A gente faz oração, às vezes a gente vem para o culto de oração, às vezes a gente faz uma oração assim, né? E você, como sacerdote de Deus, quando você faz uma oração aqui, ela sobe. Ela entra na sala do trono. Tem umas orações que a gente faz que a gente diz assim, não passou nem do teto. É assim? Mas as nossas orações, vejam, lê comigo aí, 8:3, o que é que diz aí? Veio outro anjo e ficou...
Versículo 4, bem forte. E da mão do anjo subiu à presença de Deus a fumaça do incenso com as orações dos santos. Preste atenção, meu irmão. Toda oração que a gente faz em nome de Jesus, tudo que nós pedimos em nome de Jesus, é um sacrifício espiritual que chega na presença de Deus. E chega lá, não é de qualquer jeito não. Chega lá em taças de ouro. O salmista diz que toda lágrima que a gente derrama em oração, Deus recolhe no seu cantinho. Ele tem lá, ele guarda. E não existe sacrifício tão importante na Bíblia como o sacrifício da oração. E é esse sacrifício que Jesus Cristo está fazendo por nós na presença do Pai. Ele intercede por nós de dia e de noite, orando por nós. Mas Romanos 15, 16, eu quero terminar esse ponto, né? Porque tem mais dois. Pastor Hernando pregou uma hora, eu vou pegar 40 minutos agora também. Estou seguindo meu mestre. Eu estou só à guisa de introdução, tá certo? Romanos 15, versículo 16. Romanos 15, 16. É importante a gente aprender isso. Eu sou um sacerdote do Deus vivo e verdadeiro. Eu tenho acesso à presença de Deus. Eu sou uma pessoa, um adorador. Eu adoro a Deus com sacrifícios espirituais. E Paulo vai dizer uma coisa muito bonita. 15, 16, lê comigo. Para que eu seja ministro de Cristo Jesus entre os gentios, do sagrado encargo de anunciar o Evangelho de Deus, de modo que a oferta deles seja aceitável, uma vez santificada pelo Espírito Santo. A oferta deles é a oferta não de dinheiro, mas é a oferta o quê? Da vida. E Paulo fala do sagrado encargo de anunciar o quê? O Evangelho. E o que é sacrifício espiritual? Sacrifício espiritual significa quando a igreja prega o Evangelho e as pessoas o que são? Salvas, são convertidas. Eu vos nomeei para que vades e deis frutos. E o vosso fruto o quê? Permaneça. Qual é o fruto que permanece? São as almas que são salvas. Através da minha pregação, da sua pregação, do nosso testemunho. Então as almas convertidas vão chegando à presença de Deus como sacrifícios agradáveis a Deus. Por isso que quando a igreja se envolve com missões, por isso quando a igreja ela gasta os recursos que entram aqui com missões, quando você ajuda uma pessoa que está passando necessidade, quando você alcança um povo não alcançado, esse trabalho chega na presença de Deus como sacrifício o quê? Agradável a Deus. E eles vão dar glória a Deus lá, porque eles vão se converter. E eles vão orar a Deus agradecendo por nós que mandamos a oferta para lá, mandamos o missionário. E em tudo Deus é o quê? Glorificado. Mas irmãos, terceiro privilégio de ser um sacerdote do Deus vivo, está lá, por favor. 2 de Pedro, capítulo 2. Versículo 1 de Pedro, desculpa. 1 Pedro 2, versículo 9. Vamos ler juntos, bem forte. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Você se lembra que lá em Êxodo, no capítulo 19, e Pedro está citando o texto de Êxodo, Deus disse para Israel: vocês serão o meu povo peculiar de todas as nações da terra. E vocês serão um reino de sacerdotes. E qual era o papel sacerdotal do povo de Israel? Qual é o papel sacerdotal que o texto está nos colocando aqui?
é que nós anunciemos as virtudes, o quê? De Deus. A palavra proclamar aí, anunciar, só aparece aqui. Em nenhum outro lugar da Bíblia aparece essa expressão ex angelo, que significa proclamar para fora. Porque na adoração, nós estamos o quê? Proclamando para dentro. É ato de adoração. Mas aqui é para fora. Aqui é um ato de proclamação, de evangelização. E o que significa a palavra virtudes? Qualidades, atributos, excelências, louvores. O Salmo 96, capítulo 3, começa. O Salmo 96 começa dizendo: cantai ao Senhor. Hein? Cantai ao Senhor. Cantai ao Senhor. Todas as terras, cantai ao Senhor. Bendizei o seu nome. Proclamai a sua salvação. Anunciai entre as nações a sua glória. Entre todos os povos as suas maravilhas. Acabou. É o Jô Soares aqui, meu irmão. Acabou. Anunciai entre as nações as suas maravilhas. Você proclamar Deus, proclamar o que Deus tem feito, proclamar os atributos de Deus. Dr. Kistemaker, comentando o texto, diz assim: eles, ou nós, devemos proclamar as virtudes louváveis de Deus, seus feitos, seu poder, sua glória, sua sabedoria, sua graça, seu amor, sua santidade. Ou seja, nós precisamos fazer com que Deus seja conhecido através da proclamação. Abra sua Bíblia lá em Malaquias. Malaquias capítulo 2. Quando Deus censura os sacerdotes do Antigo Testamento. Mas lá em Malaquias 2, versículos 6 e 7. Lê comigo, por favor, Malaquias 2, 6 e 7. O que diz aí? A verdadeira instrução esteve na sua boca, e a injustiça não se achou. Andou comigo em paz e em retidão, e da iniquidade apartou. Lê forte e grifa esse versículo. Porque os lábios dos sacerdotes devem guardar o conhecimento, e da sua boca os homens procurar a instrução, porque ele é mensageiro do Senhor dos exércitos. Isso é você e eu. Nós somos sacerdotes do Deus vivo e verdadeiro, e da nossa boca os homens devem receber a mensagem de Deus. Irmãos, o nosso grande problema, que eu digo como igreja presbiteriana, é que nós enfatizamos muito o conceito de igreja que foi tirada do mundo, que foi separada do mundo. E a gente, separado do mundo, a gente se tranca e a gente fica estudando as doutrinas. E a gente fica, de uma certa forma, desenvolvendo um espírito narcisista, de achar que nós somos os melhores, que nós temos as melhores doutrinas, que nós temos a melhor tradição, que nós temos os melhores pastores, os melhores seminários, os melhores pregadores. Mas a gente esquece que a igreja que foi chamada do mundo, essa igreja foi também o quê? Enviada ao mundo. Enviada ao mundo. E é nesse conceito de sacerdócio universal que os reformadores, principalmente Calvino, ele diz que o crente, ele é um sacerdote de Deus, ele é um vocacionado de Deus em todas as áreas da sociedade.
Se você é um médico, você é um sacerdote de Deus médico. Se você é um pedreiro, você é um sacerdote de Deus pedreiro. Ou seja, não existe algo que é sagrado e que é profano. A nossa vida é santa. O nosso sacerdócio é santo. E o prestar culto aqui aos domingos é tão importante como você ser um crente lá onde você trabalha, onde você estuda, dentro da sua casa. Você é um sacerdote de Deus, está na sua identidade. Não existe mais separação. Mas eu queria encerrar com a quarta característica, ou o quarto privilégio de ser um sacerdote de Deus. Qual é a primeira? Acesso à presença de Deus. A segunda, adorar a Deus com sacrifícios espirituais. Terceiro, anunciar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Quarto privilégio do sacerdote do Deus verdadeiro é que nós temos que cuidar uns dos outros. Preste atenção. Não existe sacerdócio universal individual. Se você pegar a nossa confissão de fé, ou a confissão de fé que nós aceitamos, a confissão de fé de Westminster, que é um símbolo de fé da nossa igreja, você vai descobrir que logo depois do capítulo sobre a igreja, existe um capítulo chamado a comunhão dos santos. Por isso que nós fomos feitos reinos de sacerdotes. Nós somos sacerdotes individualmente, mas nós nos tornamos um povo sacerdotal, uma nação sacerdotal. E essa era a tese batida pelos reformadores. Lutero dizia constantemente: você não pode ser crente sozinho. Se Lutero estivesse aqui hoje, ele ia dizer: esse negócio de desigrejado está fora de moda, isso não tem base bíblica. Você não pode fazer parte da igreja de Pinheiros, ser membro dessa igreja e ser uma pessoa insensível àquele que está do seu lado, ao seu redor. Você está aqui para cuidar do seu irmão, para orar pelo seu irmão, para interceder pelo seu irmão, para abençoar o seu irmão. Você não pode ser crente avulso. Eu fiquei muito triste essa semana porque alguém me disse que uma pessoa disse para que ele está gostando aqui de ser membro da igreja de Pinheiros, porque ninguém conhece ele, ele entra e sai a francesa. Ninguém enche o saco dele. Eu não sei quem é esse irmão, meu filho, reveja o seu conceito de ser crente. São tantos os textos, irmãos, são tantos os textos. Você sabe que na lei de Deus, no Antigo Testamento, nós só temos 10 mandamentos. Mas na lei da mutualidade cristã, nós temos mais de 60 mandamentos. Nós temos que orar uns pelos outros. Nós temos que cuidar uns dos outros. Tá certo? Nós temos que carregar as cargas uns dos outros. Você vai descobrir que o grande privilégio de fazer parte da igreja, de nós sermos sacerdotes de Deus, é a oportunidade que a gente tem de cuidar uns dos outros. Você se lembra do texto de Gênesis, quando Deus disse: não é bom que o homem esteja o quê? Só. Quem foi que disse isso? Foi Deus. Adão reclamou? Hein? Não. Acima de Adão estava Deus. Abaixo de Adão todos os animais. Se fosse hoje, Adão ia arrumar uma cachorrinha para botar dentro de casa. Ia pedir a Deus um pet shop no paraíso para ele cuidar da cachorrinha dele. Mas Deus disse: não é bom que o homem esteja só. Por que Deus disse isso? Porque Deus,
Ele é o Deus Trino. São 3 pessoas que são distintas na sua personalidade, mas ao mesmo tempo essas 3 pessoas são uma só. Ou seja, a divindade vive em comunidade. E quando Deus diz não é bom que o homem esteja só, Ele não está falando do aspecto sexual, do aspecto apenas do casamento, porque a família serve justamente para ilustrar a relação de Deus com a igreja. Cristo amou a sua igreja e a si mesmo se entregou por ela. E você hoje diz assim, Cristo amou a igreja, mas eu não vou amar a igreja. Eu não tenho que dar minha vida pela igreja. Eu não tenho que dar minha vida pelo meu irmão. Eu quero ser um crente sem compromisso. Você precisa se converter. Você não é sacerdote de Deus. Sacerdote de Deus é aquele que na linguagem bíblica, ele se condói, ele sente, ele tem empatia por aqueles que estão sofrendo. Abra a sua Bíblia, 1 Tessalonicenses, capítulo 5. 1 Tessalonicenses, capítulo 5. Estou encerrando. 1 Tessalonicenses, capítulo 5. Veja no versículo 11. Paulo falando sobre os crentes que morreram e a turma angustiada lá em Tessalônica. Ele diz, consolai-vos, pois, uns aos outros e edificai-vos reciprocamente, como também estáis o quê? Fazendo 2 mandamentos mútuos aí. Consolai-vos uns aos outros e edificai-vos. Não é derrubar o outro, não. É edificar o outro. Depois diz no versículo 12, agora vos rogamos, irmãos, que acateis com apreço os que trabalham entre vós, e os que vos presidem no Senhor e vos admoestam. Versículo 13, veja que coisa linda, e que os tenhais com amor, em máxima o quê? Por causa do trabalho que realizam. Talvez você não goste da pessoa, você não tem simpatia, mas por causa do trabalho de Deus que Ele está fazendo, você tem que amá-lo. E aí vai dizer, vivei em paz uns com os outros, é um mandamento mútuo. Agora veja o versículo 14, lê comigo aí. Exortamos também, irmãos, a que admoesteis os insubmissos, consoleis os desanimados, ampareis os fracos e sejais longânimos para com... Preste atenção dessas 3 doenças, que se você já deve ter passado por uma dessas. Insubmissão, desânimo e fraqueza. 3 tipos de doença que dá em crente. Além da dominguite, que são as doenças que dá no domingo para não vir para a igreja. E aquele sujeito que sente mal toda hora que vai chegar ao ofertório, ele dá uma agonia, tem que ir ao banheiro, porque ele não quer ofertar. Em síntese, irmãos, nós temos que cuidar uns dos outros. Nós somos a comunhão dos santos. O sacerdote, ele cuidava do povo. Ele cuidava do povo. Jesus cuida de nós. E ele nos dá esse exemplo. Então, 4 privilégios que você tem como sacerdote de Deus aqui na igreja de Pinheiros. Qual é o primeiro? Acesso à presença de Deus. Segundo privilégio, adorar a Deus com sacrifícios espirituais, não agradáveis a você, mas agradáveis a Deus. Terceira coisa, você é alguém que, como sacerdote, você existe para anunciar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Quarto lugar, você é um sacerdote de Deus para que você possa, na igreja, no corpo, cuidar dos seus irmãos e ser cuidado pelos seus irmãos. Aplicações práticas finais. Todo crente é um sacerdote de Deus. A igreja não é a Índia. Nós não temos castas espirituais aqui. Não existe essa diferença entre
cleros e leigos. Entenda isso. Todos nós somos um em Cristo Jesus. Segunda coisa, ninguém pode ser sacerdote ou crente sozinho. Temos a responsabilidade uns para com os outros. Terceiro lugar, terceira aplicação, o sacerdote não anula o chamado de Deus para responsabilidades na igreja. Lá em Efésios capítulo 4, versículo 11, diz que Deus deu à igreja apóstolos, pastores e mestres, evangelistas, para que esses possam ministrar ao corpo, para que o corpo possa ser o quê? Aperfeiçoado. Se eu sou pastor, aqui eu tenho um chamado de Deus, eu tenho uma ordenação do presbitério, eu sou o pastor docente, eu tenho que ensinar a palavra para vocês, eu tenho que cuidar de vocês como pastor, mas isso não significa que eu estou acima de vocês. Eu tenho responsabilidade diante de Deus diferente de vocês. Eu não sou apóstolo, eu não sou melhor do que ninguém aqui, não existe aqui na igreja de Pinheiros nenhuma casta sacerdotal, todos nós somos um. Mas nós precisamos entender que Deus, no meio do corpo, Ele chama pessoas, como chamou lá no Antigo Testamento a família de Asaf para cuidar da música, como chamou a família de Arão para trabalhar no sumo sacerdócio. Deus chama no corpo, dá dons para que nós possamos desenvolver. Quarta e última lição, você não pode ser um sacerdote desocupado. Presta atenção. Você não pode ser um sacerdote desocupado. Estou na igreja, mas não faço nada na igreja. Você é um sacerdote de Deus. Se você é um sacerdote de Deus, você tem que fazer muita coisa. Você tem muito serviço para fazer. Aqui na igreja, fora da igreja. E Deus vai abençoá-lo. E Deus vai mudar a sua vida espiritual. Mudar a sua vida espiritual. Irmãos, o pastor Kim pregou hoje aqui uma mensagem muito simples, mas muito profunda. Quem esteve aqui pela manhã? Se você não esteve, passa lá, leva a mensagem para você ouvir essa mensagem. Talvez o grande problema nosso, da nossa desocupação, é porque nós não estamos tendo vida com Deus. Nós não estamos tendo vida com Deus. Porque quando a gente tem vida com Deus, a gente tem ocupação na obra de Deus, nós temos ocupação na igreja para fazermos o trabalho de Deus. E aí, curtiu a pregação? Já está revigorado e ensinado? Eu espero que tenha entendido tudo isso e possa colocar em prática no seu dia a dia, sendo um sacerdote fiel ao Senhor. Então, comenta aqui o que você achou e nós voltamos com mais Baú IPP amanhã. Tchau!